E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica do Tech Mahindra Global Chess League que foi jogada entre ninguém mais, ninguém menos do que Gukesh Donaraju, campeão mundial, e o ex-campeão mundial e, mais importante, professor do Gukesh, Vishy Anand. Para quem não sabe, o Gukesh estudou na academia de xadrez do Anand, como praticamente todos os prodígios indianos, e agora aluno e professor se enfrentam depois de o aluno ter se tornado campeão mundial. Tem um ditado que é que você precisa ganhar dessas crianças prodígios quando elas são novas, porque dessa maneira elas vão criar um respeito por você e quando elas forem mais velhas e talvez tiverem te superado no nível de jogo, ainda haja uma pressão psicológica grande o suficiente que elas não vão conseguir superar para de fato poder converter uma vitória. Vamos ver se isso é o que acontece entre Anand e Gukesh. O Anand começa com E4 e o Gukesh joga peão em C5, a defesa siciliana. Vem cavalo em F3 e peão em E6, a variante francesa. Peão em D4 rompendo o centro do tabuleiro, C por D4, cavalo por D4 e o Gukesh opta por uma linha um tanto quanto calma, a variante Khan, jogando peão na casa de A6. O A6 ele similar a Najdorf, é um lance que é útil em quase todas as sicilianas, evita cavalo B5, evita bispo B5 e por consequência ele é jogado agora e normalmente é seguido de dama na casa de C7. Mas por não ser um lance particularmente combativo, as brancas optam por tomar todo o centro do tabuleiro e joga um peão na casa de C4, que é uma estrutura de peões de Marox, né? Você coloca os dois peões centrais aqui em E e em C. Dessa maneira você evita ao máximo que o jogador de pretas possa jogar peão em D5 e você tá esperando que as pretas em algum momento tenham que jogar peão em D6, por exemplo, fechando um bispo e deixando aqui o peão de D atrasado e, portanto, um alvo de longo prazo. Vem cavalo em F6 ameaçando o peão, cavalo em C3 defende, bispo em B4 crava o cavalo aqui, e na verdade essa é a linha que o Anand jogou contra ninguém mais, ninguém menos do que Magnus Carlsen no seu campeonato mundial, no qual, é claro, o Magnus perdeu. O Anand estava de pretas e o Magnus jogou contra o Anand dama na casa de D3, que na época era uma novidade teórica. Se jogava, é claro, bispo D3 ou F3, mas o Magnus jogou dama em D3 e aqui o Anand copia Magnus Carlsen jogando o lance que o próprio Magnus jogou contra ele próprio quando ele era campeão mundial, ficando de olho no peão de E. Aqui, por exemplo, o Gukesh já tem a opção de tomar esse cavalo, dando ao Anand peões dobrados. É claro, você não tomaria de dama, permitindo o cavalo por E4. Você teria que tomar de peão para manter a defesa do peão de E. Só que você vê a importância das casas escuras nessa posição. Por exemplo, o computador já avalia a posição como quase que posicionalmente ganha para o jogador de brancas, com um ponto de vantagem, porque aquele bispo de casas escuras era tão importante, já que tem várias casas escuras enfraquecidas, uma vez que a estrutura de peões está toda montada nas casas claras. Então, por mais que o Gukesh tenha a opção de tomar o cavalo, para danificar a estrutura de peões do Anand, não é o que vai acontecer. Você vai ver que esse bispo aqui vai acabar valendo ouro nesse match. Por contrapartida, o bispo de casas claras é bem ruim. Vem dama em C7, que é um dos lances principais, bispo em E2 por parte do Anand, cavalo em C6, ofertando aqui uma troca de cavalos, e não é necessário trocar, mas o Anand opta por fazê-lo, e aqui tanto B por C6 pode ser jogado, como D por C6. Normalmente você vai tomar na direção do centro. Nesse caso, o Gukesh opta por não ficar com o peão de A isolado e toma com o peão de D. Vem peão em A3 questionando o bispo. O bispo, é claro, não vai capturar o cavalo sob nenhuma circunstância. Ele volta para D6, pressionando o peão de H, evitando o roque. Então o H3 é jogado e ambos jogadores fazem o roque. Nessa posição, então, o Gukesh joga torre na casa de D8, ameaçando bispo em H2 cheque, e aí ganhando a dama do Vishy Anand. E até aqui, tudo isso é teórico, já havia sido jogado antes, e é nesse momento que nós vamos entrar em uma partida completamente nova. Dama em C2 já havia sido jogado, mas Vishy Anand joga dama na casa de E3, e agora, e somente agora no lance de número 13, que nós saímos completamente da teoria e estamos em uma partida de xadrez completamente nova. Dama em E3 ao invés de dama em C2 apoia uma ideia de, por exemplo, F4, seguida, por exemplo, por E5 no futuro. Vem bispo em E5 por parte do próprio Gukesh. No momento, não tem como você jogar o F4, né? O bispo em E5 evita o lance taticamente, porque tá ameaçando o peão, bispo na casa de D4, né? Cravando a dama ao rei, então por isso você não pode jogá-lo.
E o Vishy Anand joga a torre D1, ofertando aqui a troca das torres e ficando também de olho na casa de D4. Nós temos torre por torre, bispo por, e agora sim o F4 está propriamente sendo ameaçado. No entanto, o Gukesh joga bispo em D7 dizendo, quer saber? Se você quiser tanto assim o par de bispo, você quer tanto jogar o peão na casa de F4, por mim tudo bem, pode jogar, eu vou trocar o meu bispo pelo cavalo, visando danificar a sua estrutura de peões. E a razão pela qual essa posição, diferente da posição lá na abertura, não é tão ruim para o jogador de pretas, mesmo que ele tenha aberto mão do seu bispo bom, é que o jogador de pretas tem a opção agora de reorientar a sua estrutura de peões para as casas escuras. Veja que diferente da posição de antes, é muito fácil para o jogador de pretas libertar o seu bispo de D7, jogando, por exemplo, peão em E5 aqui. E nessa posição já não existe nenhuma razão para você argumentar que as brancas estão melhores. Tem uma estrutura de peões bastante danificada e o par de bispos, então, mais ou menos igual seria a avaliação da posição nesse instante. Por consequência, o Anand, antes de jogar o F4, ele tira o cavalo dali, joga cavalo em E2, e a ideia é que agora o bispo não tem como se trocar pelo cavalo e o F4 está de fato sendo ameaçado com o tempo. Imagine que o lance fosse permitido, vamos dizer que um H6 fosse jogado, peão em F4 forçaria bispo D6 e peão em E5 ganharia uma peça limpa. Por consequência aqui, o Gukesh joga bispo de volta para a casa de D6, mesmo que não haja nenhuma... mesmo que não imediatamente provocado, o cavalo em E2 forçou a ideia. Vem peão em C5 chutando o bispo dali, pegando espaço. Bispo em E7 e B4 pegando espaço na ala da dama e solidificando uma bela cadeia de peões. Gukesh joga dama em E5, ameaçando ganhar a torre, e aqui cavalo em C3, evitando a ideia como um todo, né? Coloca o cavalo no meio do caminho. Vem peão em A5, então, por parte do Gukesh, querendo romper a cadeia de peões. E, claro, o peão de A está numa cravada. Se peão toma, você não pode tomar de volta, porque a torre tomaria a torre em A1. Então, tem que abandonar ali a coluna A com torre B1. Peão toma, e nessa posição, o Gukesh decide voltar a dama para a casa de C7. Não sei exatamente porquê, acredito que ele estava meio com medo da ideia do F4. Então, ele joga dama de volta na casa de C7. E nessa posição... o Vishy Anand já acaba ficando numa situação muito melhor posicionalmente pela quantidade de espaço que ele tem. Ele tem muitos peões avançados que estão tirando casas das peças do adversário, estão evitando que as peças do oponente joguem confortavelmente pela estrutura de peões, e ele próprio tem casas que ele pode usar, como é o caso da casa de B6 e como é o caso da casa de D6. Nessa posição, na verdade, o Anand já tem meio com arremate com o cavalo em A4, e aí, por exemplo, o cavalo em B6 é uma ideia inevitável. Você poderia jogar um torre D8, né? E cavalo em B6 viria, ameaçando ali o bispo. Melhor para o jogador de preto seria tentar manter o par de bispos, mas o computador já dá uma bela de uma vantagem, porque a posição do jogador de brancas é uma posição muito dominante pela atividade de peça. Pretas estão jogando com todas as peças travadas aqui atrás, brancas não, tem peças nas casas do adversário. No entanto, o Anand vai jogar um lance que a princípio pode parecer muito antiposicional. Ele joga peão em E5, que parece um lance muito ruim, o computador também não gosta tanto. Porque ele tá dando o posto avançado D5 pro cavalo, virou uma casa fraca, cavalo D5 vem instantaneamente, inclusive com o tempo na dama. Mas a ideia do Anand é similar, é sufocar o Gukesh por conta de uma vantagem esmagadora de espaço. Então ele tá fixando a estrutura de peões de maneira que esse bispo aqui seja a pior peça do universo e nunca se liberte. Você vê, não dá para romper com o F6 sem um F4 apoiando, não dá para romper com o B6, ou pelo menos não facilmente, enquanto o jogador de brancas dominar essa diagonal. Então, o Vishy Anand joga dama em D4, vem o F6 tentando romper e, claro, libertar esse bispo, mas o F4 apoia o peão. Bispo em E8, então, tentando dar vida ao bispo por alguma via, né? O bispo em E8 é para você poder jogar em algumas circunstâncias, sei lá, bispo em G6, e você vai tentar ativar a peça de um jeito ou de outro. Mas logo vem o Anand fechando a via, dando uma aula de xadrez posicional, jogando bispo em G4, ganhando tempo no peão da casa de E6 e mais ou menos provocando o Gukesh a jogar peão em F5, e o peão em F5 vem, e agora o bispo volta confortavelmente e não existe mais nenhuma avenida para que esse bispo participe da partida. Olha que bispo triste. Não tem bispo G6, não tem bispo F7, não tem bispo H5, não tem bispo D7, não tem bispo C8. Nenhum desses lances ativa de fato a peça. Então, na prática, o Gukesh está jogando como se estivesse com uma peça a menos. Vem peão em H6, querendo jogar G5, né? Tentar uma iniciativa na ala do rei.
mas bispo em E2. Nesse momento, o Anand retira o bispo que acabava de se movimentar para a casa de F3 para a casa de E2, provavelmente antecipando o G5 e G4, evitando qualquer perda de tempo com o bispo ali no futuro. Vem o G5 de fato, o Gukesh decide trocar cavalos, afinal de contas o Anand decide trocar cavalos, afinal de contas o cavalo do Gukesh era muito forte ali. Nós temos C por D, e esse é o momento que basicamente toda essa vantagem de espaço se torna uma vantagem real, porque agora o Gukesh tem um peão passado, no entanto, o peão passado dele está muito bem bloqueado, enquanto isso o Anand tem dois peões aqui bem móveis, uma maioria de peões de ala da dama que avança de maneira muito veloz. Vem torre em A1, brigando pela coluna aberta, dama em C8 para que a dama defenda a torre, é claro. Bispo em E3, apenas super protegendo o peão da casa de C5, preparando para, no futuro, poder avançar o peão de B. E rei em G7 saindo da oitava fila e ativando o rei. Rei em H2 faz mais ou menos a mesma coisa. Dama em B8 por parte do Gukesh é um lance muito curioso. Eu não consigo imaginar o que ele queria fazer com dama na casa de B8, tá? Pode ser que ele queira jogar peão na casa de B6, só que como nunca de fato veio ao longo da partida, eu não sei se era essa a ideia mesmo. Veio dama na casa de C3, ao meu entendimento, B6 você responderia avançando o peão, então a dama vem para apoiar essa ideia. Então a dama volta para a casa de D8 e vemos que o Gukesh basicamente está contente com a possibilidade do empate. Como comentamos no passado, né? O Anand deve ter ganhado do Gukesh tantas vezes quando ele era novo, que agora ele fica feliz com a possibilidade do empate, mesmo sendo ele o jogador de maior rating e mesmo sendo ele o campeão mundial. E ainda dizem que não existe psicologia no xadrez, né? Mas F por G5 aqui por parte do Anand, rompendo a tensão finalmente para poder jogar do outro lado do tabuleiro. Peão toma e bispo em D4. O bispo vira meio que um peão, ele faz parte dessa cadeia de peões, mas é um bispo mau que defende peões bons. Vem torre em C8 então por parte do Gukesh, desistindo da briga pela coluna aberta. Porque a ideia provavelmente é evitar ao máximo que o jogador de brancos consiga jogar peão na casa de B5, pressionando o peão de C. Qualquer outro lance, né, teria sido respondido instantaneamente com peão em B5 para poder jogar peão em C6. Então, faz sentido torre em C8, mas deixa o jogador de brancas ter muita atividade, porque quando você tem uma torre numa coluna aberta, o que você faz? Torre na sétima, ameaçando ganhar o peão. Dama em C7 defende, no entanto, se coloca numa cravada. E agora, Vishy Anand não perdoa, bispo A6, pressiona a cravada, parece que o peão de B será perdido sem mais nem menos. Nessa posição, tem umas ideias de dama na casa de B8, prendendo a torre, mas veremos que porque o bispo está nessa diagonal, nem sempre elas funcionam facilmente. Vem bispo em C6 ainda, defendendo o peão, B5 chuta o bispo dali, e o intermediário, dama em B8, é claro, tentando prender a torre da casa de A7. No entanto, é nessa posição que Vishy Anand joga uma combinação absolutamente brilhante para vencer o seu antigo aluno e atual campeão mundial. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar por conta própria como que o jogador de brancas joga e vence a partir daqui. É uma sequência de 3 lances absolutamente linda. Enquanto você pensa, cheque aqui a lojinha do canal, caso você tenha interesse em produtos enxadrísticos de altíssima qualidade. Não fique esperando os outros te dar presente de Natal não, viu? Você merece um tabuleiro feito de madeira, artesanal, que vai durar o restante da sua vida e pode ser utilizado também de decoração. Coisa linda, tá? Mas enfim, enquanto você pensou, vamos lá. Aqui a ideia do Anand é deixa a torre cair. Se dama toma torre, ela vai acabar entrando numa enrascada depois. Vem bispo por B7, certo? E nessa posição, o que acontece se dama por A7? Aí a gente joga bispo por C8, então não é uma opção por hora, né? Primeiro tem que jogar torre C7 saindo do tempo, mas parece que a torre será perdida. Mas agora, Anand não tá nem aí se perder a torre. Bispo por C6. Sacrifica a torre, na verdade sacrifica a qualidade, porque independente de se dama ou torre toma em A7, vai levar B6, né? E agora começa a grande marcha dos peões. E 2 peões passados conectados valem muito mais do que a qualidade.
se você tivesse tomado de dama, o mesmo B6 viria do mesmíssimo jeito, né? Então, qualquer peça que tome aqui acaba levando o peão em B6. Nesse caso, você não perde a material, mas tem que tirar a torre dali. Então, torre A2 joga o Gukesh. Vem bispo em D7 ameaçando o peão de E, preparando para jogar C6. G4, tentando expor o rei. C6, e agora já são 2 peões passados, conectados na sexta fila. Dama em H8, vai tentar entrar, fazer alguma coisa por aqui. C7 ameaça promover. Torre em A3 ameaça a dama, mas dama faz o anante. Se você quiser tomar, eu tomo de dama, tô de boa, tô com uma torre a mais agora. Na verdade eu fico com um bispo a mais porque eu tava com a qualidade a menos, né? Vem dama em H4, deixando o anante com 2 damas no tabuleiro. E bispo toma peão, e nessa posição, Gukesh do Marajo abandona a partida, perdendo aí para o seu antigo mestre. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.